O Evangelho de João, capítulo 6, 26, conta, na verdade, o 23 até o 26, conta a história das multiplicações dos pães e eu quero falar com você a respeito disso hoje. Jesus foi no deserto, um lugar desértico que não tinha mercado, não tinha nada, não tinha absolutamente nada que poderia alimentar aquele povo e já estava ficando noite. E há 3 dias o povo seguia Jesus e chegou um momento que o discípulo, mestre, o que faremos? Porque não tem nenhum recurso, não tem comida aqui e se for para comprar comida para esse povo, 200 denários não é suficiente para sustentá-lo. E Jesus, na sua serenidade, diz, alimenta-os. Aí e falou, mas tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, manda o povo sentar na relva. E ele pegou aqueles pães, aqueles peixes, você já sabe da história, ele ergueu esse pão, esse peixe até o céu e deu graças a Deus. E depois daquele milagre, da multiplicação, alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Até aí está tudo bem, mas eu quero falar do 26 a seguir. Se você tiver sua Bíblia, você vai ler no 26 aí o que está escrito. No dia subsequente, aquela multidão estava de volta. E quando Jesus olhou a multidão, Jesus não se alegrou, ele entristeceu. Mas por que, irmão, que ele entristeceu? Porque Jesus falou bem assim, quando o povo chegou, Jesus, onde você estava? E Jesus respondeu, vocês me procuram, não por causa dos meus sinais, vocês me procuraram porque comeram e fartaram. Então, o que quer dizer sinais? Você não me procura pelo reino, você não me procura pela vida eterna, você não me procura pela eternidade em glórias eternas. Vocês procuram eu, sabe por quê? Porque eu posso trazer seu marido, eu posso trazer sua esposa. Você me procura porque eu posso te dar um carro, uma casa nova. Você me procura porque eu posso te curar e isso não é errado. Errado é quando isso, o transitório, o passageiro, torna-se a única motivação de você buscar a Deus. Aí o povo ficou sem graça e Jesus deu uma dica, trabalhai-vos. O que significa a palavra trabalhar? Esforçai-vos. Não para comida que perece, porque tudo aqui perece, sua juventude perece, seu carro perece, amém? Até sua alegria perece, tem dia que você está alegre, outro dia você está triste, a casa, o porcelanato fica obsoleto, ultrapassado, mas o que não perece? É aquilo que você constrói para a vida eterna, é o tempo que você dedica ao Senhor em louvor, em adoração, em obediência, em perdão. É esse lugar que você constrói para a vida eterna. Eu faço pergunta para você hoje, mas seja muito sincero com você, porque eu descobri que eu tenho uma dificuldade tremenda de trazer minha autobiografia. E às vezes eu vejo a biografia dos outros, admiro ou às vezes eu critico. Mas como é difícil, irmão, a gente trazer nossa própria biografia e colocar, escancarar diante da nossa consciência. A pergunta que eu vou fazer depois disso é, o que te motiva a buscar o Senhor? A segunda pergunta é essa, quanto tempo, quantos minutos, quantas horas, ou quanto tempo, na verdade, por dia você pensa na vida eterna? Você sonha com o eterno. Sabe por quê? Porque Jesus falou uma coisa muito interessante, ele diz assim, não ajuntais para vós tesouro na terra, aonde a traça rói, aonde o ferrugem corrói, aonde os ladrões escavam em mina, produzir, né? Ajuntai tesouro para o céu. Onde a traça não corrói, onde o ferrugem não rói, aonde o ladrão não escava em mina. A pergunta é para você nessa noite. Essa pergunta é para você e é para mim também. Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. O que de fato me motiva a estar na igreja?
Porque eu vou falar uma coisa que talvez você não vai entender agora, mas um dia, em nome de Jesus, você vai entender. Se a sua motivação para buscar Jesus são coisas daqui, você pode ter certeza, você vai desmotivar de buscar Jesus. Se a sua motivação for uma mulher, for um marido, que não é errado, eu acho isso lícito. Se a sua motivação for um carro, uma casa nova, porque é lícito, mas o dia que chegar na sua vida, qual a real motivação? É isso que Jesus falou. Eu sei que você se esforça muito e eu entendo que você se esforça. Hoje a maioria de vocês são profissionais liberais, outros são empregados, mas a maioria de nós, principalmente na nossa igreja, a maioria são empresários. Né? Pequenos, médios e grandes empresários, mas são empresários. Às vezes eu conheço pessoas que viram à noite, trabalham até mais tarde para entregar um compromisso. Não é errado, só que presta atenção em que você está canalizando a sua energia, em que você tem canalizado a sua força. Você está entendendo o que Jesus falou? Trabalhai, não pela comida que perece. Não é que você tem que ficar um vagabundo, não, porque a Bíblia diz que digno é o breve do seu salário. E a Bíblia também fala, aquele que não trabalha, também que não coma. Mas Jesus está falando, pega essa energia que você tem, essa juventude que você tem, a inteligência que você tem, canaliza um pouco para o eterno. Porque o dia que você partir, você vai descobrir que você vai ser um pobre espiritualmente. E uma coisa que eu vou te alertar hoje, mas por favor, irmão, presta atenção. Me dói falar uma coisa aqui, não é um julgo. Eu não estou aqui para julgar, quem julga é a palavra, irmão. Mas a maioria das igrejas superlotadas não está lá por causa de Cristo, está lá por status. Está lá pelo modismo de ser evangélico. Está lá porque você pode estar na igreja. Está lá porque está procurando um varão, uma varona. Não, é errado. Mas depois que chegar a benção, qual vai ser a sua motivação depois da benção? Então, por favor, entesoura para o céu. Entesoura para o céu. Canaliza sua energia para as coisas boas, as coisas de boa fama, as coisas cordatas, sensatas, as coisas que edificam. A Bíblia diz assim, só para você ter ideia, Colossenses capítulo 3, lá diz assim, já que vocês foram batizados, buscai primeiro as coisas do alto, onde Cristo está à destra do Pai. Porque a sua vida, a minha vida, se você entender esse detalhe, a Bíblia diz assim que ela está em oculto perante ao Senhor. Então, eu gostaria que você meditasse nisso hoje. Eu vou repetir uma frase que eu falei anteriormente, eu quero enfatizar essa frase hoje, tá? Amém? Se a sua motivação for coisas terrenas, você é um sério candidato para tornar um religioso, ir para Deus só pela metódica, pelo costume, pela idas e vindas, os volves e revolves na casa de Deus. Não, não. É muito raso você ir a Deus pelas coisas que Ele pode te dar materialmente. Mais legal é quando você vai para Deus pela vida eterna. Sabe por quê? Porque tudo aqui é fugaz, tudo aqui é rápido, tudo aqui é passageiro. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 6 a seguir. Goze a vida com a mulher que tu amas. A mulher é uma coisa muito fundamental na vida de uma pessoa. A família é fundamental. Ele não nega isso nesse texto. Goze a vida com a mulher que tu amas. E saiba de uma coisa, tudo aqui é fugaz. Eu sei que você entende português mais do que eu. A palavra fugaz é transitório, rápido, passageiro, repentino, um vácuo, um sopro. Tudo aqui é rápido. Porque senão, irmão, eu não quero que na sua velhice, na sua meia-idade, nos teus 30, 40, 50, 60 anos, ou muito menos do que isso, você vai descobrir que foi uma pessoa que correu atrás do vento e entesourou para o fogo. Amém? Então, olha, fica com essa palavra no teu coração. É uma palavra de amor, é uma palavra de vida eterna, porque eu trouxe ontem a minha autobiografia e eu vi que estava muito feia algumas coisas. Eu tinha que reescrever alguma coisa na minha vida, eu tive que me arrepender de algum detalhe, porque eu estava canalizando a minha energia em coisas que não era pão, coisa que não satisfaz o espírito. Amém? Que Deus te abençoa muitíssimo.